Aqui está a nossa despedida da cidade mais austral do mundo. Estou a ir em direção a Punta Arenas, aos Pinguinos. Com a nossa carninha argentina. Já saímos do Ushuaia, acabamos de parar aqui a 40 km do centro e tem aqui um ponto mítico aqui dos motociclistas, que é um pequeno museuzinho, pequenino mas muito giro, e não podia passar aqui sem parar. Aqui está a nossa despedida da cidade mais austral do mundo e agora o caminho é para norte. Vamos lá embora até o Alasca. Esta noite parei aqui em direção ao Chile, aqui já estamos na fronteira, para descansar numa pensãozinha de beira de estrada, que estava muito frio aqui. Os ventos da Patagónia são muito fortes, não permitia colocar a tenda. Estou a ir em direção a Punta Arenas, vamos voltar a ver pinguins, meu! Desta vez vamos ver os pinguins reais, que são aqueles mais bonitos. Vamos parar aí numa reserva e já vamos ver os pinguinos. E estamos de volta ao Chile. Vamos agora fazer um pouco de off-road, cerca de 100 km de off-road. Para irmos em direção a Punta Arenas, vamos a porvenir apanhar o ferry para o outro lado, para Punta Arenas. Estamos a tentar arranjar um pneu aqui para a nossa máquina, para o nosso mega tramoço. Temos o pneu todo derretido aqui com 8.300 km e o meio derreteu-se todo totalmente quando eu estava a descer de Santiago para Puerto Montt. Muita autoestrada, totalmente reta e o asfalto a temperaturas absurdas. Derreteu aqui o pneu todo. Portanto, vamos ter que andar para trás, voltar para oeste, no Chile, para se tentar arranjar um pneu, porque onde nós estávamos, em Ushuaia, que até tem impostos baixos, estavam a pedir em vários lugares $550 por um pneu. Aqui no Chile consigo por 250, portanto menos de metade do preço. Não tenho hipótese de colocar no outro lado, porque temos cerca de 5.000 km até ao Brasil, quase 4.000 até Buenos Aires, portanto é a nossa única opção, é mesmo ir ao Chile, senão o valor em toda a Argentina é totalmente absurdo, surreal. Estamos de volta ao Ripio, em direção a Porvenir. Estamos a 14 km da reserva dos pinguins e vamos meter isto para gravilha. Olhem aí umas raposas. E já estamos aqui na entrada do Parque dos Pinguino Rei e tem que se esperar que isto é... A cada hora eles abrem aqui o portão elétrico para entrar um grupo, que é para não haver nunca muita gente ali com os pinguins, portanto vamos esperar aqui uma horinha até ao próximo grupo para vermos os pinguinos. O pessoal quer sempre saber os preços. O meu fanatismo pelo fim do mundo e pelos pinguins está a sair cá. Aqui custa 15 euros aqui esta visita. Vamos aqui pelo sendeiro até ali a um ponto de observação dos pinguins. E eu dizia que eram pinguins reais, mas são pinguins reis. Não sou perito em pinguins, sou só fanático. E estamos a ir em direção a Porvenir, que são 100 km assim fora de estrada do Ripio solto e manhoso. E vai ser de Porvenir que vamos tentar apanhar o ferry hoje às 7 da tarde para Punta Arenas. Há aqui zonas que a estrada estava bastante destruída, mas já me tinham avisado lá na reserva. E a vista também está top, uma estrada bem bonita, não estava à espera que fosse tão bonito. Pá, nossa Merlinha parece autoestrada. Porvenir já, fomos recebidos aqui com uns aguaceirozinhos e este pueblo é muito bonito aqui, mesmo encostado ao mar e com uma arquitetura bem diferenciada, está muito giro este. As casinhas todas de cores diferentes, pintadinhas, aí a igreja.
É um pinguim! Estou obcecado pelos pinguins. Buenas tardes, perdón, ¿de dónde sale el ferry a Punta Arenas? Siempre recto aqui, direto. Muchas gracias. Acho que é este aqui. É que hoje é domingo e passei ali na bilheteira e estava tudo fechado. Vou ali falar com eles a ver se conseguimos um lugarzinho. Aqui estão os nossos amigos que eu apanhei hoje na estrada. Levaram uma coça aqui da nossa Africa Twin. Nem é para falar mal das outras, mas estão aqui não. Estão todos tristes aqui. Conseguimos entrar aqui no ferry, quase uma missão impossível. Foi ver se conseguiu um bilhete e estava tudo esgotadíssimo hoje, que é domingo, então foi um bocadinho complicado. Fiquei até aos últimos 15 minutos e consegui arranjar um rapaz que ia trocar a data do bilhete dele e comprei-lhe diretamente o bilhete. Paguei ali mais 5 pausitos para o convencer. E já estamos a ir para Punta Arenas. A ver se amanhã de manhã já tratamos do pneuzinho. Lume! Já estamos em Punta Arenas, são 9 da noite. E aqui estamos no novo dia. Dormimos aqui em Punta Arenas numa hospedagem familiar. Custou-me 15 eurinhos e temos aí a moto. Eu escolho sempre lugares que tenha pelo menos um portãozinho para a moto não ficar lá fora, que é sempre mais importante. E estou agora à espera que me tragam o pneu que eu encomendei, que não tem aplicação, enviaram por correio para cá. Portanto, vem um senhor entregar-me o pneu diretamente e depois vou ver se aplico aqui ainda em Punta Arenas, um bocadinho mais acima na Argentina. Estamos a decidir e a organizar tudo para seguirmos para norte. E nem vos digo nada, não é que o senhor que veio entregar o pneu hoje de manhã trouxe-me um pneu de camaradar e esta nova Africa Twin 2024 já é tubeless, então o pneu não dava para a moto. Tive de vir aqui a esta loja de motas, a loja e oficina que é bastante famosa, Laguarida, aqui em Punta Arenas, e conseguimos um pneu tubeless chinoca, mas é o que há, para nos safar, para seguirmos para norte. Então vamos já aplicar aí o pneu, dar uma esticadela à corrente. Eu já lavei a moto, está nova, e lume. Aqui está o novo pneu, é um Team Sun, é a marca aqui do pneu. És bueno ou não? Sim. E já estamos aqui na pior parte, que é a parte do pagamento da facada, e saiu a 260 mil pesos chilenos, que são 245 euros. Foi aqui o total da facada de hoje e vamos lá seguir caminho. E estamos aqui na Ruta 3. Eu parei aqui porque fiquei sem bateria na GoPro. E é para vos dizer que já fizemos 300 km desde a fronteira e estamos à procura de um lugar para acampar. Está o sol a pôr-se. E os próximos dias temos cerca de 3.000 km aqui nesta estrada até Buenos Aires. Basicamente vai ser isto, estradas assim, um pouco desertas, e vai ser sempre a acampar e a seguir o mais rapidamente possível até Buenos Aires. Depois de um dia em cheio, saímos de manhãzinha, são 8 da noite, está o sol a pôr-se. Aqui nesta zona não há nada, estamos mesmo no meio do deserto, só tem estas bombas de gasolina e vamos tentar dormir por aqui. Fizemos 750 km hoje, estou aqui todo partidinho, vamos lá ver se a gente, ainda por cima chegamos aqui com um bocadinho de chuva. A ver se a gente arranja aí um sítio para dormir e se dá para comer aí tudo. Já paramos, meus amigos. E a saga do André Cedri continua. Por aqui o jantar, uma estodiazinha, vamos dormir aqui pelas bombas de combustível. Só há bombas aqui de tipo 300 em 300 km. Estão 7, 8 graus, portanto a temperatura até está porreira. Um gajo dormir confortável. É que isto aqui, esta estrada é uma seca do caraças. O objetivo é chegarmos à área de Buenos Aires e já estamos perto também. Estamos a cerca de 2.600 km ou algo do género. Portanto, está quase. E aqui seguimos, na vida de sem-abrigo. Estamos aqui na montagem da Casa 2, aqui no posto de combustível. E sabem qual é que é o cúmulo da vida de sem-abrigo? É montar a barraca mesmo ao lado do hotel do posto. Só vais ter aí dinheiro toda a Patagónia e ninguém me avisou que isto era tão caro. Valores absurdos, mais caro que a Europa. Agora a gente vai para o hotel, mas dorme à porta. Que é de borla. Esquecemos de dizer.
tenho novidades, já tenho colchão. Pois é, comprei o Ushuaia, exatamente igual ao que eu tinha, uma medida abaixo, que era produto Decathlon, e a loja vendia produtos da Decathlon, não era Decathlon, mas vendia tudo 3 vezes mais caro que a própria marca. E acabei de arranjar um novo modelo de negócio para investir nas áreas em que a gente pode pedir produtos da Decathlon por correio e vendê-los a turistas 3 vezes mais caro. Isto é o negócio da minha vida, meu! E já estamos aqui a tomar o nosso café da manhã, aqui nas bombas. E custa 5,5€. Está uma inflação absurda aqui na Argentina. Há 4 meses estava tudo muito barato para nós, com euro. E agora os preços subiram estupidamente. Está caríssimo, tudo super caro aqui. Eu acho que ia gastar pouco na Argentina, mas está fácil. Está tudo na moto já pronto para arrancar e vou-vos mostrar porque é que não me roubam a moto durante a noite. Eu queria aqui altas tecnologias de segurança. Olhem aqui, ó. Pois é. Bem, alguém rouba isto, meu. Isto é a MacGyver, meu. Vamos agora parar para voltar a colocar combustível, que aqui a distância entre as povoações é bastante grande, então cada vez que se vê uma estação de serviço convém atestar e mesmo assim vou perguntar qual é que é a distância à próxima. Isto é uma questão que me fazem muito, que é qual é o consumo aqui da Africa Twin. Até 100 km/h, quando eu andei nas montanhas e assim, consigo fazer 4 e tal, 5 litros. Autoestrada, sem vento normal, faço 6 litros, normalmente aos 100. Hoje, com o vento, vinha a cruise control 130, estamos a fazer 8.3 e chega a ir aos 9 porque aqui atingimos ventos até 120 km/h aqui no sul da Argentina e do Chile, na área da Patagónia. Então é complicado, a moto vai sempre numa carga grande e com o peso todo é complicado. Vamos lá ver se está tudo bem, que isto aqui são poucos carros que passam. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas de alguna ayudita? Se me cortó a cadena. ¿Y alguna ayuda necesitas? No. No tengo eslabón, voy a tener que esperar que pase alguien y que me lleve. Ok, ¿quieres que eu pida a alguien y que eu pare en la gasolinera y que llame a alguien que venga ahí? Si hay algún mecánico o alguien que venga. Ok, porque eu pienso que estoy como a la próxima aquí, son 50 kilómetros o algo así la gasolinera. Y ahí te puedo pedir ayuda. Si hay alguien que me venga a buscar y que me lleve. Ok, dale, ó. Gracias. Mucha suerte, Gracias. Buen viaje. De nada, de nada. Fizemos 40 km desde que o rapaz avariou ali, tem a Ducati ali avariada. Está aqui este posto de combustível aqui no meio do deserto, no meio do nada. Vamos lá ver se arranjamos ajuda aí para o rapaz. Buenas tardes, hay un chico en moto que está con una Ducati que se le rompió la cadena, son 40 kilómetros de aquí. ¿Cómo se le puede ayudar? Ahí te lo meter el mecánico, entrar en un pasito ese. Ok, ya voy a hablar con ellos también, pero es para que sepas que están ahí, así se dá uma ayudita. Muchas gracias. Encontramos aqui 2 amigos brasileiros que vão na direção de sul, onde está a Ducati avariada. Já falei com a polícia, com os senhores aqui das bombas, com o borracheiro, portanto vai haver ajuda, eles também vão ver se está tudo certo, se está tudo bem. Comodoro, que é a maior cidade aqui da região sul da Argentina, tem cerca de 300 a 400 mil habitantes e foi muito engraçado que eu parei ali na IPF Central e veio toda a gente tirar fotos, veio um repórter de uma rádio entrevistar-me porque diz que tem a maior comunidade também aqui da região de portugueses. Tem uma comunidade, a maioria lógico que já nasceu aqui, mas que fazem as festas de São João e as festas tradicionais portuguesas que então vieram a entrevistar e pronto. Vamos seguir, hoje vamos fazer no total 750 km, vou tentar fazer mais 200 agora ao fim do dia para chegarmos a uma área de serviço, a única estação de serviço que há aí no caminho, a ver se me deixam lá dormir. Vamos lá ver como é que isto corre. Já acabamos de montar aqui a nossa casa de hoje. Está aqui um gerador a fazer uma barulheira, meu. Diz que é 24 horas porque estamos no meio do deserto, não tem eletricidade. Sempre a bombar, nem dá para falar com ninguém, nem com amigos, nem com a minha família. Já não falo com a minha família há 4 dias. Porque é isto, acabei de chegar, saí de manhãzinha, ando o dia todo de moto, cheguei, comi e
vai ser descansar. Todo partido não dá para nada, nem para... que a internet também é muito pouca, então não se consegue fazer mais nada. O objetivo agora é descansar, acordar amanhã melhorzinho, tomar aí uma banhoca aqui na casa de banho do posto de combustível e seguir viagem para norte. Até amanhã. Tomar aqui o cafezinho da manhã e olha quem é que chegou aqui. ¿Lo ayudaron? La policía llegó. Sí. Qué bueno, y está todo listo para seguir viagem. estamos indo já. Já estou aqui com o Marcelo. Ó. Estamos aqui a ver as duas motas. O Marcelo diz que quer comprar uma Africa Twin que não avaria. Eu já lhe estou a vender aqui uma. É ou não é? Agora é uma Africa Twin. La próxima es una Africa Twin. Essa mesmo. Te voy a etiquetar cuando la Dale, compres. quando lá compras, etiquetas. Já vendemos a moto. Vamos a comprar. Vamos agora passar a marca dos 10.000 km, a nossa primeira dezena de milhar, aqui com uma ventania do caraças. Eu faço sempre uma celebração a cada 1.000 km, aqui no nosso mega tremoço. Ó, 10.000, toco sempre a buzina assim, é sempre igual, ó. E as pessoas ficam todas a olhar para mim. Eu também não conheço ninguém aqui, não. Na mãe que era de 100 em 100, que era, a celebração era a mesma de fazer 1000 nesta aqui. E hoje foi mais um dia duro, saímos à volta das 9 da manhã, fizemos cerca de 800 km e estou a chegar aqui a Rio Colorado. E este foi o único hotel que eu encontrei, porque aqui não há booking, não há nada, estamos no meio do nada, aqui não há turismo, que tivesse lugar para minimamente ter a moto a seguro, não ficar no meio de nenhum lado. Vamos lá fazer o check-in e já vos explico o porquê de ter parado aqui hoje. 800 km estão feitos e viemos de uma temperatura de 13, 14 graus e à noite 5, 6 para... Estão agora perto das 8 da noite, estão 32 graus. Portanto, aqui é um bafo absurdo. Olha a felicidade do atleta que tem um quarto de sessão hoje. Mesmo depois de 800 km, eu estou mais bem disposto. E custou-nos 30 euros, que isto está longe de tudo, isto está no meio de nada, é um hotel de estrada. Tem aqui uma cidadezinha muito pequenina, que é Rio Colorado, e a moto fica aqui à frente, este era o objetivo. É aberto, mas dá para ter aqui a moto em frente. E porquê dormir num hotel esta noite? Porque precisamos de lançar os vídeos já quarta-feira no YouTube, não é? E eu não tenho tido internet nenhuma e preciso de enviar todos os conteúdos para a Loba, que é a empresa, a agência de marketing que nos edita os vídeos todos para o YouTube, que trata de tudo, e não consigo, temos montes de conteúdo parado e senão não sai vídeo. Então vou tentar durante esta noite ver se aqui há internet para conseguir fazer o upload para a cloud, e pelo que a recepcionista disse é muito a mal, portanto mesmo aqui vai ser muito difícil enviar conteúdo e isto é uma das dificuldades também quando estamos na estrada. Mas vamos lá a isso, vai ser a noite toda aí a trabalhar, a fazer o download das máquinas, a fazer o upload de tudo para a cloud e vamos lá comer qualquer coisa, tomar um banhinho e tratar disso. Do outro lado da estrada temos um restaurantezinho. E sendo o único cliente deste espaço de restauração, pedi para meter a mesa cá fora e meteram. Aí vem o Franco com a nossa carninha argentina. É ele que está aqui a servir, ó. Vamos lá ver aqui como é que está isto. de quadril com papas fritas. Rugosito. Esqueci-me de fazer o close-up antes, meu. Estava com uma fome, está top. É tipo uma picanha aqui da Argentina. E estamos de volta à mesma mesa que tivemos em 2018, aqui com a família Basigovic. E estamos aqui já com o sol na boca, vamos ver aqui um farnezinho.